oportunidade de falar, como eu estou tendo hoje, eu tenho usado esse texto. Atos capítulo 1 vai servir de base, mas mantenha aí a Bíblia aberta nesse livro, porque a gente talvez vai estar abrindo outros textos e você pode acompanhar, na verdade deve acompanhar. No capítulo 1, nós vamos ler aí os versículos de 6 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé mais um pouquinho? De 6 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Eu queria que a igreja lesse comigo o versículo 8, todos juntos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Podeis assentar, irmãos. É um texto muito conhecido de toda a igreja, um texto conhecido mesmo. Nós sabemos quase que de cor o versículo 8 do capítulo 1 de Atos. E esse versículo 8, de maneira especial, é o que vai nortear o que Lucas vai escrever daqui para frente, né? Os discípulos, eles estão vivendo um momento de transição, em que Jesus Cristo acabara de ser ressuscitado, ele realizou seu ministério terreno, 3 anos de ministério, esteve com esses discípulos, morreu. E depois de morto, os discípulos ficaram meio que escondidos, né? Até que chegou alguém lá e disse: olha, Jesus está vivo. E eles foram ver, e até que Jesus se apresentou a eles. O apóstolo Paulo diz que provas incontestáveis existem da ressurreição de Jesus. A Bíblia diz isso. Centenas, milhares de pessoas viram Jesus Cristo ressurreto, e também, logicamente, os seus discípulos. E agora, esses discípulos, cientes da ressurreição de Jesus, estão com ele, Jesus dando as suas últimas palavras, e eles estão querendo saber se esse é o momento que o reino será restaurado a Israel. Eles estão querendo saber. É a pergunta que não quer calar, né? Se o Senhor está vivo, por que nós não temos uma vida melhor? Essa é a pergunta que não quer calar na alma humana, né? Se Deus existe, por que tantos problemas, né? Se Deus realmente é o que é, se Ele venceu a morte, se Ele ressuscitou mortos, se Ele curou, se Ele fez milagres, se Ele faz tantas coisas boas, por que Ele deixa a humanidade sofrer? Pelo menos o seu povo Ele podia privar, né? Podia privar o seu povo de uma pandemia, como Ele fez lá no Antigo Testamento, quando Ele colocou o povo no deserto, né? Foram 40 anos ali que o chinelo não gastou, que as roupas não gastaram, né? Nós estamos nessa peregrinação ainda, de certa forma, nesse mundo, mas os chinelos estão gastando, né?
o câncer vem, né? A pandemia leva alguns, enfim, nós estamos vivendo e morrendo a cada dia, mesmo tendo o Senhor como Deus. Às vezes a gente não pergunta com todas as letras isso a Deus, mas a gente questiona. E eu digo, irmãos, questionar não é problema, né? Você ter dúvidas não é pecado sobre as coisas que Deus está fazendo, poderia fazer e não faz. Não é pecado. Mas o pecado é ser incrédulo e, de repente, não acreditar que Deus está controlando tudo isso. O fato é que essa pergunta no coração dos discípulos, ela é latente, ela está ali. E Deus vai dizer, olha, calma, não compete a vocês conhecer tempos nem épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Então, a resposta de Jesus, ela é uma resposta pacificadora, uma resposta que lança eles para uma reflexão, talvez que eles não estavam ainda capacitados para entender, mas eles vão entender, porém, penso eu, não naquele momento. Eles vão entender mais especificamente no capítulo 2. E até Jesus ser assunto aos céus, eles estão vendo Jesus, deu a ordem para que eles esperassem ali, até que do alto fosse revestido de poder, né, para que eles pudessem testemunhar, ser mártires de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, e eles estão ali, essa resposta que Jesus nos deu, e fez uma promessa, e Jesus está indo embora de novo, né? Parece que quando eles viram ele sepultado, é o mesmo efeito de ver ele sendo assunto aos céus, né? Eles continuam assim, e agora, né? Quem poderá nos defender? Né? Aí de repente, dois varões de brancos assim, vocês estão fazendo o quê olhando para o alto? O ser humano é um bichinho complicado, né? Deus quer se revelar a ele com poder, com força, com graça, mas muitas vezes nossa visão horizontal da vida nos impede de enxergar a gloriosa obra que Deus tem para fazer na vida da igreja, né? A gloriosa obra que Deus tem para fazer na vida da igreja. Então, meus irmãos, no capítulo 2 de Atos, e aí vamos dar uma passeada no livro, aparece aí a descida do Espírito Santo. E começa então a cumprir-se o que foi dito no versículo 8. E Lucas faz questão de conduzir esse livro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, conduzir esse livro na direção do versículo 8, para que a igreja que viesse a ler esse livro entendesse que não vos compete conhecer tempos ou épocas, mas que nós receberíamos e recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas. Então, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre os apóstolos ali, na festa de Pentecostes, foi imediato a ação de Deus para com o propósito do mártir, do testemunho de Jesus. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 4. O texto diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Falar o quê? O mesmo capítulo vai dizer que eles falavam das grandezas de Deus. Eles falavam das grandezas de Deus. O que eles falaram após receber o Espírito de Deus prometido por Jesus é justamente proclamar o Evangelho. Aonde? Aonde eles estavam. E eles estavam na festa de Pentecostes em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém. Se você caminhar mais para frente, você vai ver que depois da pregação de Pedro, cheio do poder, cheio do Espírito de Deus, 3.000 pessoas são batizadas. E então, no final do capítulo 2, a igreja, ela vive como um povo que se manifesta como povo de Deus, que não tem medo de se expressar como povo de Deus,
continua-se a proclamação do Evangelho, porque o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles, que foram batizados, e a promessa foi para eles, foi para os seus filhos, e diz o final do capítulo 2, verso 47, que eles louvavam a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O propósito da igreja na terra está sendo cumprido pela igreja de Jesus no início, no seu nascimento embrionário. A igreja está louvando a Deus, testemunhando de Deus, falando de Deus e crescendo para a glória de Deus, porque Deus dá o crescimento à igreja que é fiel no propósito da sua existência. O fim principal do homem é glorificar a Deus e adorá-lo para sempre. Como? Assim. Sendo exatamente assim. Você recebeu o Espírito Santo de Deus para você falar de Jesus. E ponto. Passou disso, é glória que você vai receber como galardão no céu. Mas se você não fizer isso, todas as outras coisas que você faz pode estar sendo em vão. Porque muitas vezes nós temos usado o Espírito Santo, ou achamos que usamos o Espírito Santo em nós para atender às nossas necessidades. E não é para isso que ele veio. É claro que tem muitos propósitos e funções do Espírito Santo que Cristo enviou na vida do crente. Uma delas é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sim, mas o dínamo de Deus, o poder de Deus, que Jesus prometeu, foi claramente prometido, em essência, para que nós pudéssemos falar de Cristo, para que nós pudéssemos proclamar Jesus Cristo pela terra, levar à frente o reino de Deus. A missão de reino é com a gente, é com o povo de Deus. Os apóstolos perguntaram: será este o tempo em que o Senhor restaurará o reino a Israel? Jesus diz: não é esse reino aí que vocês estão pensando. Coisas concernentes ao reino de Deus que eles vão falar lá na frente é totalmente diferente desse reino horizontal. É um reino vertical, é um reino que traz pessoas para irem para o céu, é um reino que avança sobre a terra, que se expande, um reino que entra em nações onde o evangelho é proibido, é um reino que entra em cidades onde o evangelho é questionado, uma igreja que vai avançando pelo reino de Deus e vai conquistando os eleitos de Deus que estão sobre a terra. Para isso a igreja recebeu o Espírito Santo de Deus em essência. E é por isso que Atos segue esse propósito. Deus vai levando a igreja ao seu crescimento, a partir da fidelidade da igreja a esse propósito. E o crescimento da igreja vai sendo exponencial. E vamos logo para o capítulo número 8. Após a igreja ter crescido tanto, a igreja precisa, no capítulo 6, eleger diáconos, e ali os diáconos não são apenas abridores de janela, nem ligadores de ar-condicionado. Os diáconos são pregadores extraordinários, pregadores cheios do poder de Deus. Diáconos batizavam. Filipe e o eunuco. Diáconos atuavam com um poder extraordinário. Nós transformamos os diáconos hoje apenas em vassalos. Nós não podemos fazer isso com os nossos diáconos. Nós temos que deixar eles trabalhar. Como? Evangelizar o povo, com poder. Os diáconos precisam reunir, né? Os diáconos precisam buscar poder, oração, fogo. Os diáconos precisam de falar de Cristo. E os presbíteros nem se falam, né? E a igreja, junto com todos eles. E aí, irmãos, morre o diácono intrépido Estevão, que originou o nome do filho do nosso presbítero ali, homem cheio do poder de Deus, falava da palavra de Deus, não tinha medo de morrer
por dizer a verdade, não tinha medo de perder nada por dizer a verdade, inclusive a vida, e ele morre apedrejado pregando o Evangelho. E depois dessa morte, desse martírio, onde o diácono cumpre exatamente aquilo que ele recebeu, ser mártir de Cristo, recebeu o poder para testemunhar de Cristo. Vocês lembram que a palavra testemunha lá significa mártir. Então, esse diácono, chegando ao ápice do seu ministério, ele morre para a glória de Deus, apedrejado. E enquanto morria, ele dizia: eis que vejo o céu aberto, e o Filho de Deus está sentado ao lado de Deus, e ele ora como Jesus orou na cruz por aqueles que o apedrejavam. Ele diz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Oh, gente, que diácono! E aí, no capítulo 8, o que acontece? Versículo 1, metade do versículo 1, né? Segunda metade, diz assim: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Até aqui a igreja estava já lotada, cheia de gente, estava todo mundo trabalhando, diácono, presbítero, todo mundo funcionando, a igreja, né, tinha até certa paz, mas a partir do momento em que Estevão foi martirizado, diz o texto, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E voltamos ao versículo 8 do capítulo 1, e Lucas segue narrando o texto numa linha. O Espírito Santo veio para que eles pudessem ser testemunhas em Jerusalém, depois Judéia e Samaria, ainda que talvez para a igreja, em algum nível, se é que havia conforto, em algum nível ela estivesse confortável lá em Jerusalém até o capítulo número 7, Deus deu um jeitinho de, no capítulo número 8, a igreja perdeu o conforto. E a igreja seguiu sendo perseguida, e a perseguição que talvez muitos choraram, morreram, talvez muitos reclamaram, talvez muitos abnegaram da fé, talvez muitos disseram: não compensa seguir a Jesus, porque a perseguição agora está ferrenha demais depois da morte de Estevão. Estevão provocou demais os escribas, Estevão provocou demais eles, e agora eles estão furiosos querendo nos silenciar. Talvez muitos desistiram, mas outros não. E eles saíram dispersos, correram para as regiões de Judéia e Samaria, e a igreja continuou, o povo de Deus continuou cumprindo a ordem de Jesus, porque eles tinham recebido o Espírito Santo, e o Espírito Santo levou eles a cumprir essa ordem, mesmo diante daquela situação. Eles não podiam ficar ali, porque morreriam. Os que puderam, ficaram escondidos, mas os que não puderam, fugiram. Porém, não fugiram apenas por fugir, mas eles levaram o Evangelho para a Judéia e Samaria. E o Evangelho continuou se expandindo, e aí nós vemos no capítulo 8, Filipe pregando em Samaria, diácono, Filipe e o eunuco, mais uma vez. No capítulo 9, irmãos, olha que bênção, o apóstolo Paulo, então Saulo, perseguidor da igreja, recebe a visita do Senhor Jesus, e agora Saulo cai cego no chão, e ele, por Jesus, é transformado num dos maiores pregadores, não vou dizer pregador, né, porque Paulo, controverso, mas um dos maiores teólogos da igreja, um dos maiores missionários. E esse homem agora convertido, vamos para o capítulo 13, irmãos. Nesse capítulo 9, nós vimos Paulo sendo comissionado pelo Senhor para pregar a grandes. Paulo vai ser
comissionado pelo Senhor para sofrer pelo Evangelho. Olha só o que o Espírito Santo faz. Ele chama a pessoa e ele leva a pessoa a ter força suficiente para aguentar martirizações por causa do Evangelho de Cristo. E Paulo vai sofrer. Todos nós conhecemos a história de Paulo. Paulo é um dos homens que mais sofre, narrado nas Escrituras, um dos que mais sofreram. Se você for analisar pela quantidade de tempo de ministério de Paulo, talvez em sofrimento físico e moral, Paulo foi um dos que mais sofreram, talvez até mais que o próprio Cristo. Porque a morte de Cristo foi dolorosa, terrível, foi apenas um dia. Paulo sofreu o tempo todo em que ele se entregou a Cristo, em que ele foi cumprir o seu chamado de pregar a poderosos, pregar a reis, pregar a Roma, que era o objetivo de Paulo, pregar ao imperador, ou pelo menos na cidade de Roma. E aí no capítulo 13, quando a igreja se reúne, aí no versículo 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Pensa bem que Antioquia está bem longe de Jerusalém, não eram dentro dos limites de Israel, era uma cidade bem distante, que era parte do Império Romano, mas já é uma igreja que nasceu das perseguições, da expansão Judéia e Samaria, mas estão nas mediações, e agora dentro dessas mediações, essa igreja de Antioquia já tem o potencial de ter sua liderança, e aqui diz o texto, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Pensa bem que revelação do Espírito Santo extraordinária que veio no momento de jejum e de oração. Não veio aquela revelação: Rian, eis que eu te vejo com a varoa abençoada, Rian. Não é Rian mesmo, né? Tá certo, porque eu sempre confundo os dois. É assim. Irmãos, a revelação do Espírito Santo, ela vem para avançar com o reino de Deus, para levar a igreja de Deus para frente, para fortalecer a igreja. A revelação do reino de Deus, ela vem com poder, para que a igreja, com poder, seja um instrumento de expansão do reino de Deus na terra. O Espírito Santo de Deus revelou que era para ele separar Barnabé e Paulo para uma obra que Deus tinha a fazer com eles. E aí começam, irmãos, as viagens missionárias. E a primeira viagem vai até um lugar e volta. A segunda viagem vai até outro lugar maior, mais distante e volta. A terceira viagem vai a outro lugar maior ainda. Meus irmãos, a igreja aqui cumpre a terceira fase do versículo 8 do capítulo 1. Ela agora está a caminho dos confins da terra. E ela alcança os confins da terra. E se você for mais para frente, no capítulo 28, você vai ver. Aqui o apóstolo Paulo já está preso por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, porém, sobre esse julgamento, ele praticamente se entrega aos romanos para ser julgado, ele apela para ir a César para ser julgado. Por quê? Porque Paulo está em busca do propósito do seu ministério. O propósito do seu ministério era falar a reis, a grandes. E ele quer chegar lá em Roma, porque Roma era a sede do império, e ele quer levar o evangelho para César. Era o destino de Paulo, era para isso que ele foi chamado, para isso que ele sofreu tanto, por isso que ele foi preso, por isso que Deus permitiu a ele sofrer tanto, porque ele tinha que ser preso, por isso que Deus deu tanta capacidade a ele, falar em outros idiomas, por isso que Deus deu a Paulo sabedoria, para que ele pudesse usar os recursos da cidadania que ele tinha, romana, para que ele pudesse conseguir os direitos, para que ele pudesse chegar onde ele chegou. E às vezes a gente acha que a gente tem um diplominha, uma coisinha qualquer que a gente consegue, e a gente acha que a gente é alguma coisa. Mas tudo que Deus nos dá tem um propósito de fazermos instrumentos do seu reino.
Se você está estudando, se você já é formado, se você é empresário, se você é empregado, se você não sabe ler, se você é doutor, não importa. O que você é hoje é porque Deus quis que fosse e quer te usar desse jeito aí. E Paulo chegou a tudo isso para morrer decapitado. Mas ele consegue pregar em Roma. Olha o capítulo 28, Paulo em Roma, verso 16 em diante, verso 23, Paulo já pregando em Roma. No final do livro, versículos 30 a 31, diz a palavra de Deus: pois por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. O texto começa e termina completo, ou não? Aqui a gente não vê um desfecho. O livro de Atos é questionado por causa da ausência desse desfecho, não a sua veracidade, mas parece que falta uma conclusão. O que aconteceu com Paulo? Como ele morreu? Ele pregou a César? Nós não sabemos. O que nós sabemos, irmãos, é que Deus quis assim, para que a igreja entendesse o propósito da sua existência. Em essência, nós recebemos a salvação, com ela o Espírito Santo de Deus, para que nós pudéssemos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, ser muito mais do que meros membros de igreja. Nós recebemos esse Espírito para multiplicar a igreja de Jesus. Nós não recebemos o Espírito Santo para ele atender apenas as nossas necessidades de enfermidade financeira, de relacionamentos conjugais, paternais. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus para produzir, e produzir para a glória de Deus. Esse é o nosso fim, essa é a nossa eclesiologia. Nós somos um povo escolhido por Deus para continuar a obra que Jesus começou. E o Espírito Santo de Deus que nós temos é o mesmo que Pedro tinha, é o mesmo que Paulo tinha, é o mesmo que João, que Lucas, que os outros apóstolos tinham, é o mesmo. Nós podemos ser instrumento de Deus na nossa rua, no nosso bairro. Talvez Deus não te chamou para ir para um seminário, ir para uma missão transcultural, talvez Deus não te chamou para isso. Mas Deus te chamou e te deu o Espírito dele para muito mais do que dar oferta para missões. Isso é parte do processo, e a igreja de Antioquia enviou dinheiro para Paulo, senão ele não ia. Agora, não é só esse o processo. A igreja vivia, contava com a simpatia de todos, enquanto isso, o Senhor trazia aqueles que haviam de ser salvos. Tem vários versículos desse tipo no livro de Atos, não é só no capítulo 2. Se você já leu o livro, você sabe que é assim que Deus ia, a igreja ia crescendo, porque ela ia sendo fiel ao propósito, e Lucas faz questão de deixar isso bem claro, ainda que perseguições, haviam dificuldades na igreja, haviam irmãos infiéis, haviam muitas lutas, mas enquanto ela foi conduzida nesse propósito, do versículo 8, do capítulo 1, a igreja não tinha problemas genéricos. Os problemas eram problemas porque ela era fiel, não porque ela era infiel. E hoje, irmãos, nós ficamos um pouco assustados com algumas coisas, e aí nós vamos parar para pensar e encerrar. Nós temos visto igrejas vazias. Já vi essa igreja mais cheia. É claro que nós estamos numa pandemia, mas as coisas já estão bem mais tranquilas agora, não é? Pelo menos eu, com os meus com meus 46, eu já recebi a segunda dose da vacina. Agora, os adolescentes ainda não, talvez, mas eles são bem fortinhos, né? E nós vemos a igreja muitas vezes preocupada com coisas. O pastor Elvis fez uma oração aqui pelos nossos governantes, e na oração achei muito bonito, pastor, porque
O Senhor disse que às vezes nós estamos em discussões inúteis, coisas fúteis. Irmãos, nós somos o povo de Deus. Nós não temos que se preocupar com coisas que estão além das nossas fronteiras. Deixa Deus cuidar daquilo que nós não podemos fazer absolutamente nada. Por exemplo, pandemia. O que você pode fazer é se proteger os seus, obedecer às autoridades. Ponto. Política. É Deus que coloca e tira. Não adianta você ficar doente por causa disso. Economia. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Saúde. Se nós morrermos, a morte para nós é lucro. Perseguições. A igreja nunca deixou de crescer e de viver por causa de perseguições. Nós temos que aproveitar que nós temos uma liberdade aqui neste país, irmãos. Você pode ir na casa do seu vizinho e falar de Jesus para ele abertamente. Você pode ir no seu trabalho e falar de Jesus abertamente. E se te proibirem, por causa de leis federais, nós não obedecemos essas leis. O Evangelho está acima desse tipo de lei. Nós só obedecemos leis que não nos proíbem de fazer aquilo que Deus nos ordena. E nós desobedecemos as leis que nos exigem fazer aquilo que Deus não quer. Porque Deus é superior à Constituição Federal. Deus é superior ao Congresso. Deus é superior à ONU, o que quer que seja. E nós somos o povo de Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus. Os apóstolos morreram brigando com o Congresso, com o Sinédrio. Eles lutaram com o Sinédrio até o fim. Eles preferiram a morte a deixar de falar de Jesus. É o que Pedro diz. Julgai se é justo diante de Deus, se é justo obedecer a vocês ou a Deus. Nós não podemos deixar falar das coisas que nós vimos e ouvimos. E eles disseram, se vocês falarem, vocês vão morrer, vocês vão ser presos, nós vamos bater em vocês. Ele disse, nós não podemos. Nós preferimos morrer, apanhar, ser preso, do que parar de falar aquilo que Deus nos ordenou. Nós vimos, e por isso nós somos tradicionais, por isso nós somos o povo de Deus, porque nós cremos que pelo Espírito de Deus, os apóstolos de Deus disseram a verdade, quando inspirados por Deus escreveram o que escreveram. E nós estamos aqui, irmãos, como esse povo representante de Deus na terra. Portanto, em nome de Jesus, Igreja do Senhor Jesus, vamos nos apropriar da nossa vitória. As portas do inferno, você já leu o versículo que está ali? Todo mundo já leu, né? É tema anual da igreja. Tem um versículo, Mateus. Você já leu aquele versículo ali? Por isso que as portas do inferno não podem com a igreja. Não é porque a igreja não vai ter doença, não vai ter problema, não vai ter perseguição. É porque a igreja tem uma missão na terra e a vida dela não importa se não for para a glória de Deus. Vamos viver. Irmãos, é essa a mensagem de Deus que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite. E eu agradeço a atenção de todos e queria fazer uma oração com os irmãos. Posso, pastor? Vamos ficar de pé um pouquinho, irmãos, para a gente orar. Vamos pedir ao Senhor, irmãos, que renove em nós o propósito missionário. Renove em nós o propósito de Atos 1:8 na vida da igreja. Um propósito de Deus para cada um de nós. Nós temos o Espírito Santo. Não é à toa que nós temos Ele. Vamos fechar os olhos e falar com Jesus. Senhor, nós te glorificamos por este momento maravilhoso. Entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, o que nós acabamos de ler e pregar. Para que o Senhor, através desse Espírito poderoso, possa em nossos corações trabalhar
nos lapidar, nos transformar, nos fazer, ó Deus, vasos novos. Que o Senhor possa nos fazer vasos e instrumentos que possam glorificar o Teu nome com frutos. Que o Senhor possa usar, ó Deus, este maravilhoso Espírito em nós, para que possamos, como instrumentos de Deus, expandir o Teu reino, levar à frente o legado que o Senhor Jesus confiou à sua igreja, para que nós não venhamos, ó Deus, ser apanhados em nosso pecado de não evangelizar, e assim o Senhor ter que nos disciplinar com coisas que têm nos deixado tão atônitos, até mesmo, ó Deus, contristados, como por exemplo a pandemia, como, ó Deus, furacões que estão aterrorizando as costas brasileiras. Nós pedimos, em nome do Senhor Jesus, nos dê força, Deus, para continuar firmes como membros da Tua igreja, não apenas para sermos meros espectadores do Evangelho, mas atuantes. Nós pedimos a Tua bênção. Oramos e entregamos a Tua igreja nas Tuas mãos, rogamos pelo ministério do pastor Everson, pela sua esposa que está com um problema lá no pezinho lá, que o Senhor possa ter misericórdia, curar a Tua serva, ó Deus, e abençoar a família do pastor, o seu filho, a sua nora, que em nome de Jesus o Senhor possa estar dando força a este pastor, para ele continuar, ó Deus, trabalhando firme no avanço da Tua obra aqui nesta igreja, que nós tanto amamos. Nós pedimos pelo conselho da igreja, Senhor, estenda as Tuas mãos, irmãos, amigos, queridos, que foram nossos instrutores, ó Deus, no início do nosso ministério aqui, e hoje, ó Deus, eles são, ó Deus, pessoas que, com toda a igreja, que fazem parte, ó Deus, do avanço da Tua obra missionária, sim, ó Deus, através não só de mim, mas de tantos outros obreiros que essa igreja enviou para a obra missionária. Nós pedimos a Tua graça sobre esta igreja, que o Senhor não permita jamais que essa igreja perca o ânimo, ó Deus, de trabalhar, de frutificar, de, ó Deus, crescer para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, entregamos nas Tuas mãos a Tua igreja. Amém.